Meus amigos, novamente estamos aqui para continuar nossos estudos, né? Hoje vamos falar um pouco sobre juizado especial criminais. Meu nome é Charlie Teixeira Chaves, eu sou professor dessa disciplina, né? Antes de mais nada, eu queria falar um pouco do meu livro, né? Teoria Geral do Processo. Novamente, esse livro é muito interessante, serve para o aluno de graduação, para concurso. Ele vai atender toda a matéria da Teoria Geral do Processo. É uma obra indicada e aí deixa para vocês. Juizado especial criminal, né? Nós já falamos sobre o juizado especial civil e agora vamos falar sobre o juizado especial criminal. O juizado especial criminal, ele é interessante porque a partir do momento que o legislador começou a tentar resolver uma massa cinzenta sobre alguns respectivos crimes, nós falávamos de crimes pequenos, né? Esses crimes pequenos, a princípio, antes de 95, tinha uma situação se era necessário ter alguma política de prevenção, de atuação da justiça, assim por diante, porque são crimes pequenos, né? Aí o juizado especial começou a trabalhar um procedimento que ele vai trabalhar uma justiça consensual regrada. Regrada por quê? Regrada pela lei. E aí criou-se o juizado especial criminais para tentar dar uma resposta sobre aqueles crimes pequenos e também as contravenções. E aí nós vamos falar o primeiro conceito do juizado especial criminais. Qual que é o reduto do juizado especial criminais, né? Ele vai ter um reduto. Esse reduto vai ser os crimes considerados de menor potencial ofensivo. Professor Charles, o que é um crime de menor potencial ofensivo? Crime de menor potencial ofensivo nada mais é do que aqueles crimes que, quando a pena máxima não ultrapasse o quê? 2 anos. Então veja a deixa. A pena máxima não ultrapasse o quê? 2 anos, né? E aí, então, nós temos a competência dos juizados especiais criminais. Então, é pelo crime, pela pena máxima estipulada pelo crime, que nós vamos saber se o crime é da competência ou não dos juizados especiais criminais, que é regulamentado pela Lei 9.099 de 1995, né? E também todas as contravenções penais, né? Alguns autores vão falar que as contravenções penais nada mais é do que o crime pequeno, crime menor. Mas é um nome, não se dá crime, na realidade é uma contravenção. E aí o que acontece? Os juizados especiais ele vai tentar também dar uma resposta do Estado frente aos atos que venham a ser realizados por pessoas que desrespeitam determinadas normas. E aí o que eu tenho? Eu tenho as contravenções penais e os crimes que não ultrapassem a pena máxima de 2 anos, né? Então, e aí o artigo 60 vai estabelecer uma situação interessante. Os juizados especiais criminais providos por juízes torgados, o que é juízes torgados? Juízes concursados, ou torgados ou leigos, né? Ou seja, o juizado especial tem uma participação de juízes leigos, que são bacharéis, né, já formados, que podem atuar para auxiliar os juízes torgados. E tem a competência para conciliar os julgamentos e as execuções das infrações penais de menor potencial ofensivo. E quais são as infrações de menor potencial ofensivo? Aquelas que a pena máxima não ultrapassa o quê? 2 anos. E todas as contravenções penais. Respeitadas, aí uma questão interessante, respeitadas as regras de continência e conexão, né? Nós temos o foro atrativo, nós temos algumas situações onde que a gente vai pontuar um por um. Diante disso, quais são as infrações de menor potencial ofensivo? O legislador já tem uma resposta objetiva, né? São todos os crimes que a pena máxima não seja superior ao quê? A 2 anos, né? A 2 anos, né? Aí o que a gente vai perceber, né? Antes nós tínhamos uma discussão, porque a primeira legislação da Lei 9.099, ela colocou que era apenas não superior a 1 ano. Depois nós tivemos uma mudança legislativa que outras leis fizeram essa alteração. Hoje, a regra é que a pena não seja superior a 2 anos. Isso é importante colocar. Também todas as contravenções penais. Então, esse é o reduto que a gente vai trabalhar com vocês, ok? Diante disso, nós temos umas situações peculiares que a gente tem que abordar. O que é isso, professor? Ora, quando eu tenho crimes que têm a pena inferior, a pena máxima inferior a 2 anos, e aí, veja bem, e aí no concurso de crimes, o que é isso? Quando eu tenho concursos formais, concursos materiais, ou seja, a prática de mais de um crime, quando a soma desse crime ultrapasse o prazo, ou ultrapasse os 2 anos, o que nós temos? Uma mudança de competência. Olha, como assim? Se nós tivermos um ato praticado com crimes pequenos, e esses crimes pequenos, com a soma desses crimes, ou com o aumento gradativo desse crime, ultrapassar a pena máxima de 2 anos, ele vai ser deslocado do juizado especial para a justiça comum. É isso que está sendo colocado. E aí nós temos que observar basicamente todas essas questões, concurso formal, concurso materiais, bem como as regras ligadas à tentativa, né? O que é tentativa, né? Nós temos a questão do crime quando ele não se consumiu por circunstância alheia à vontade da outra parte.
Aí nós temos que observar que o aplicador deve considerar a pena mínima combinada, diminuindo o máximo previsto do artigo 14. Por que isso é interessante? Isso é importante falar sobre concurso formal, concurso material e crimes continuados. Porque se eu tenho uma alteração desse quanto da pena, que nós estamos falando que é de 2 anos, nós tivemos uma legislação que alterou, 2 anos, a pena máxima 2 anos. Se eu tenho uma situação de concurso formal que vai agregar mais tempo de pena, vai sair da competência do juizado especial. Da mesma forma, na tentativa, se eu tenho uma redução da pena e que ela entre dentro dos critérios do juizado especial, vai permanecer no juizado especial. Então, o fator pena, seja a pena máxima sendo superior a 2 anos, ela modifica todo o critério de competência. Da classificação, e aí nós temos algumas situações. Se a classificação do crime, por exemplo, nós tivemos uma classificação errônea do fato na denúncia ou na queixa, ela deve ser corrigida pelo juiz. E se essa mudança da classificação, veja bem, lá na denúncia de competência do juizado especial narrou-se um crime. Quando verificou, o crime não é da competência do juizado especial. Por quê? Porque na hora que foi verificar qual é o crime respectivo, aí nós vamos ter que aplicar o quê? A pena respectiva de um crime que é superior a 2 anos. Daí tira a competência do juizado especial. Então a classificação errônea, ela pode mudar a competência do juizado especial. É importante por quê? Porque o réu ele não se defende dos fatos, e aí eu tenho a regra da emendatio libelli. A regra da emendatio libelli está prevista lá no artigo 383 do CPP. 383 do CPP. O que é isso, professor? Ora, o réu se defende dos fatos. Se eu narro um fato e capitulo ele de forma errônea, e aí eu coloco isso no juizado especial, veja bem, quando o juiz verificar, a outra parte verificar que essa narrativa errônea encaixa-se em outro crime que tem a pena muito mais grave, logicamente que aí nós temos a figura da emendatio libelli. Isso por si só já vai modificar o que é a competência do juizado especial, desde que a pena seja superior a 2 anos, pena máxima superior a 2 anos, né? Algumas consequências que é interessante. Pode atingir o direito de liberdade. A regra que a Lei 9.099 no juizado especial, ele venha a fixar uma pena diversa da pena privativa de liberdade. E o que acontece? Só que quando a gente fala pena diversa da pena privativa de liberdade, que é a questão do cárcere, mas nós temos penas restritivas de direitos, multas, bem como também a composição civil, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre ela. Então, de toda forma, o juizado especial criminal ele vai afetar o campo de liberdade do réu, do acusado, né? Pode atingir também a concessão de benefício de suspensão do processo. O que é isso? Nós vamos ver que nós temos uma questão da suspensão do processo, onde o processo pode ficar suspenso por um determinado período. Após o cumprimento de algumas regras, o réu vai se beneficiar com a extinção do processo. Isso também nós vamos falar logo, logo. O objetivo principal do juizado especial é que o ilícito penal, ou seja, um ilícito penal que às vezes e algumas situações provoca também um ilícito civil, ou seja, um ilícito penal que possa causar prejuízo para a vítima, o juizado especial ele intensifica a questão da reparação do dano, que é interessante demais, né? E a ideia principal é não aplicação de pena privativa de liberdade, mas tem pena restritiva de liberdade e multa penal, bem como a composição civil. A ideia básica e o objetivo básico da Lei 9.099 é trabalhar uma justiça consensual, mas no campo penal é uma consensualidade regrada pela lei, é uma concessionalidade regrada pela lei. Qual que é os objetivos principais? Primeiro, desafogar as varas criminais, né? Ou seja, o juizado especial vai trabalhar com crimes de menores potenciais ofensivos e assim vai facilitar a vida dos juízes, porque hoje a questão da quantidade de processo realmente cada dia está crescendo mais, né? A sociedade cada vez mais ela tem praticado atos criminosos, né? E isso é muito preocupante, né? Porque quando a gente fala em direito penal, o direito penal é a última ratio. A última ratio, o que é isso? A última razão de se pensar. Quando nós temos a necessidade do campo penal ser atuado, é porque todos os outros meios processuais falharam. E aí o penal vem como último mecanismo para tentar reparar ou equalizar os direitos. Então, o primeiro objetivo é desafogar as varas criminais. O segundo objetivo é tentar evitar a impunidade, né? Ora, porque imagina o seguinte, senhores, senhoras,
Se um crime de menor potencial ofensivo for deixado de lado, a todo momento nós vamos ter pequenos delitos e esses pequenos delitos vão desenvolver uma grande criminalidade. Diante disso, o juizado especial vem para dar uma resposta do Estado para evitar qualquer espécie de crime, independente da quantidade da pena que seja. Então, o juizado especial tenta como objetivo principal evitar a impunidade, ou seja, são pequenos crimes, são pequenas situações, mas são situações que o Estado, o juiz, vai dar resposta para evitar o quê? Que a sociedade venha desrespeitar normas estabelecidas pelo próprio povo, através do legislativo, né? Outro objetivo também, o juizado especial, tanto o juizado especial civil como o juizado especial criminal, ele tem como principal objetivo facilitar o acesso à justiça. O que é isso? Ou seja, de acordo com o artigo 5º, inciso 35 da Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 5º, repita-se, artigo 5º, inciso 35 da Constituição da República, ele estabelece que ninguém deixará de fazer nada senão em virtude de lei. Não, e mais ainda, na realidade, isso é o inciso 2º. E ele vai colocar assim que nenhuma lei excluirá do Poder Judiciário, apreciação de lesão ou ameaça a direito, né? E aí a questão básica disso é a questão da ameaça do direito e a questão da aplicação do direito. E o acesso à justiça permite que o cidadão tenha uma resposta estatal em todos os níveis cíveis e níveis penais, né? Outra questão que é importante da Lei 9.099 é resgatar a credibilidade do judiciário, onde o judiciário ele possa equacionar e solucionar os problemas desde os crimes mais graves até os crimes menores, né? Ou seja, a resposta é voltar à credibilidade do judiciário, ligado também à ideia de evitar a impunidade. Aí o artigo 62 vai falar e descrever a situação. O processo perante o juizado especial orienta-se pelos critérios da oralidade, informalidade, economia processual, celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação do dano sofrido pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade. Nós já falamos. Então, o juizado especial ele não vai trabalhar a ideia do cárcere. Ou seja, os crimes de menor potencial ofensivo não vai repercutir numa prisão, como regra. E a ideia também é que a decorrência do crime de menor potencial ofensivo ou contravenção que provoque algum prejuízo para a vítima, que já repare o dano civil, já repare o dano sofrido pela vítima. Então, esse também é um objetivo do juizado especial. E trabalha as mesmas regras que nós já falamos lá no juizado especial civil. Oralidade, que é o ato feito de forma oral, a denúncia é feita de forma oral, as testemunhas são ouvidas de forma oral. Porém, nós não podemos esquecer que a oralidade, lógico que esses atos são totalmente atermados depois, são descritos, né? A oralidade é a forma como ele é implementado, é como ele é realizado. Porém, essa realização ela deve ser descrita até para consubstanciar a forma e como ela foi confeccionada. Até porque nós estamos falando de processo penal. Nós temos que ter a descrição do que foi desenvolvido. Informalidade para facilitar o desenvolvimento do procedimento. Veja bem, se resultar de uma complexidade exacerbada, sai da competência do juizado especial criminal e vai para justiça comum, porque os crimes de menor potencial ofensivo, se tiver uma alta complexidade, tiver necessidade de citação para edital e outras situações de complexidade exacerbada, deve ser remetido os autos do processo do juizado especial para a justiça comum, ou seja, não tem como ser desenvolvido no juizado especial, porque a ideia de crime de menor potencial ofensivo que não tem uma complexidade exagerada, né? Esses são os principais objetivos do juizado especial. E aí, essa simplicidade, basicamente, representa diminuição do volume de documentos que serão juntados aos autos. Ou seja, alguns atos podem ser implementados diversos do que está imposto na lei, para alcançar a finalidade. Lembra do princípio da instrumentalidade das formas? Em outra aula eu falei desse princípio. Princípio da instrumentalidade das formas. Faça um ato em desconformidade com a norma, ou seja, fora do padrão normativo. Alcança a finalidade e não causa prejuízo a ninguém, esse ato será tido como válido, né? Então, a simplicidade, ele vai equacionar com o princípio da instrumentalidade das formas, que também equaciona com a ideia da economia processual. A oralidade é a prevalência da forma oral sobre a forma escrita, né? Apesar de alguns atos orais devem ser atermados, devem ser descritos, né?
Nós vamos ver também, voltando aqui à questão da simplicidade, que na sentença o juiz está facultado a fazer relatório ou não. Ou seja, a sentença tem que ter relatório, fundamento, dispositivo, né? Isso é a conclusão. Esse relatório, que relatar dos autos, é dispensado pela Lei 9.099. Então, entra também no mecanismo da simplificação. A informalidade é a falta de exigências formais. Ela interliga justamente com a simplicidade e a equaciona com o princípio da instrumentalidade das formas, como eu já estava falando e referindo. Ou seja, pratica um ato, mesmo fora do padrão normativo, alcança sua finalidade e não causa prejuízo a nenhuma das partes, a nenhum dos interessados. Esse ato será tido como válido, né? Economia processual. Isso tudo provoca uma economia processual. A partir do momento que eu consigo efetivar um ato e esse ato realiza, implementa atos jurídicos, né, nós temos uma economia processual, né, e um aproveitamento maior do que possível dos atos realizados. E tudo esse conjunto repercute numa celeridade, numa rapidez do procedimento. Que o juizado especial ele tem uma estrutura rápida, né, que vai preconizar o quê? Uma solução rápida dos problemas enfrentados, dando uma resposta rápida e ligeira para os crimes de menor potencial ofensivo. Essa é uma das realidades do juizado especial. Competência. O artigo 63 vai falar que a competência do juizado especial será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Então, no lugar onde foi praticado a contravenção penal ou os crimes de menor potencial ofensivo que não exceda a pena máxima de 2 anos, será o local onde vai ser instaurado o procedimento do juizado especial criminal.